alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho a nossa aula anterior, que eu falei um pouquinho sobre equalização, né? O equalizador é um dispositivo que atua diretamente nas frequências ou altura do som. Dessa forma, podemos utilizá-lo para corrigir determinadas regiões do áudio ou ressaltá-las. Então, por meio do equalizador e os filtros, a gente consegue fazer essas alterações, de frequência ou de altura do som em uma parte específica do vídeo, ou no vídeo inteiro, ou a gente consegue ressaltar, alguma das frequências, seja grave, médio ou agudo, tá? Então, a gente consegue mudar e mexer nas frequências por meio do equalizador, tá bom? Com o equalizador e seus respectivos filtros, podemos reduzir a incidência de vazamento de som que não nos interessa. Então, a gente consegue fazer a alteração, do som por meio do equalizador juntamente com os filtros. Então, cada filtro específico tem uma função específica. Quando a gente sabe utilizar, eu dei uma explicada na aula anterior, a gente consegue ter um resultado muito interessante, um resultado muito bacana, de acordo com a nossa ideia inicial, tá? Temos 4 categorias de equalizadores, que são paramétrico, semiparamétrico, não paramétrico e o equalizador gráfico. Então, também cada uma tem a sua função específica, sua utilização, expliquei também um pouquinho na aula anterior, E quando a gente sabe as categorias, dos equalizadores, a gente consegue trabalhar, assim como, a aula de microfones, a gente sabe que cada um é específico para um tipo de coisa, e aí a gente consegue ter o resultado que a gente espera ter quando a gente conhece um pouco mais, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. A gente continua no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje nós vamos falar de noções de mixagem. Então, foi como eu já tinha falado, nessas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre som, sobre edição de áudio e um pouquinho mais dessa parte técnica. E no futuro a gente vai ter algumas edições de áudio, mas foi como eu falei, num grande geral para vídeos, a gente faz alguma edição mais básica, eliminando algum ruído, alterando um pouquinho o volume. As alterações são bem simples e bem básicas, mas tudo vai depender do estilo de vídeo que você pretende fazer, Se é um vídeo, por exemplo, como a nossa videoaula aqui, é claro que eu tenho que tentar ter uma voz boa e o mínimo de barulho possível, claro, como eu digo, dentro do possível, então são alterações pequenas, mas claro, se eu estivesse fazendo um vídeo explicando sobre instrumentos ou uma aula de algum instrumento específico, aí a gente teria que focar um pouquinho mais no áudio, mas no geral é bacana saber, quando a gente fala de multimídias, entra, toda essa parte, o audiovisual, que é o áudio e o visual juntamente, que é o que compõe nossos vídeos, tá? Então, focando na aula, vamos começar pela parte de mixagem, A mixagem é uma etapa fundamental na cadeia da produção musical. Então, aqui eu vou me referir bastante à parte musical, Que geralmente quando a gente fala de edição de áudio, claro que aqui a gente está falando bastante de fazer vídeo, então a gente já pensa na edição do áudio do nosso vídeo, falamos também bastante de cinema, nível cinema, Então tem essas alterações, em vídeos e também no cinema, mas também é muito utilizado no meio musical, então, muitas músicas passam por essas alterações, tem essas edições, tanto da questão do equalizador quanto mixagem, tá? Então, quando eu falo aqui, eu falo no amplo, bem geral, falando de música, edição de vídeos para o YouTube e também a nível cinema. Então, tem muita coisa que a gente vai ver aqui, que é nível produtora de música e produtora de filmes, tá? É nela que as faixas gravadas são tratadas e processadas de maneira relativa, trazendo equilíbrio, emoções, destaques e a forma final com suas características únicas. Então, quando a gente fala de mixagem, entender, qual é o propósito daquela música ou, do áudio para aquela cena e saber se aquele momento tem que ser mais alto, se tem que ser mais baixo, como que vai combinar de acordo com aquela cena, se o que vai ressaltar vai ser o diálogo ou vai ser a música e entender, de acordo... E falando isso a nível cinema, tá? Que eu tô aqui imaginando um filme e, tem momentos que a música se ressalta, tem outras horas que ela fica como segundo plano e o que se ressalta é o diálogo, tá? E a mixagem a gente consegue fazer essas alterações para demonstrar o que a gente precisa de acordo com aquela música ou áudio específico, tá? Após todos os sons serem inseridos nas cenas,
devem passar por um processo de pós-produção, conhecido como mixagem de som. Então, geralmente, quando a gente faz a mixagem de som, é na pós-produção, quando já está tudo gravado, já está tudo pronto, né? Já passou por todas as outras etapas, né? De pré-produção e de produção. E aí a gente já falou sobre isso, já deu uma estudada. Então, o momento de pós-produção é quando a gente vai fazer a mixagem de som, tá? Ver o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí, junto, né, com a mixagem, nós também trabalhamos a equalização, que a gente falou na aula anterior, então a gente vai ver um pouquinho mais dela aqui também, tá? Seu principal objetivo é fundir os diálogos captados durante as gravações com os barulhos de forma equilibrada e natural. Então, né, o que eu quero dizer assim, com barulho, deixar de uma forma equilibrada e natural. Lembra que a gente tinha falado de sons ambientes, por exemplo? Então, são barulhos externos, mas que podem ser colocados propositalmente, né, no vídeo ou em uma determinada cena para que aquilo ali fique natural. Por exemplo, se está tendo um diálogo em uma floresta. A gente sabe que a floresta tem, né, o som de barulho de folhas, animais silvestres e barulhos característicos do local. Então, a gente consegue incluir aquilo ali naquele áudio, né? Que, vamos supor, se a pessoa não estava numa floresta realmente, estava dentro de um estúdio, em um set, que não tem nada a ver com uma floresta, a gente vai precisar colocar esses barulhos de uma forma equilibrada e que pareça natural, parecendo que os personagens estão realmente numa floresta, mesmo não estando, e esse som tem que ser equilibrado porque ele não pode ser maior do que o diálogo, a não ser que seja a proposta daquela cena, tá? Dependendo, caiu uma árvore, né, na frente dos personagens. Obviamente, esse barulho vai ter que ser alto, porque é uma árvore caindo, não vai ser um barulho baixinho. Então, tudo isso é feito na mixagem, como é uma alteração que fez, né? Não foi uma árvore caindo de verdade, esse som não existiu. A gente está colocando ali propositalmente, a gente sabe que esse barulho tem que ser um barulho alto. Então, a gente vai fazer essa mixagem para que esse som, né? Vai ter o momento de sons da natureza, que vai ficar como se fosse em segundo plano, né? Porque o foco é ouvir o diálogo, mas supondo que naquela cena específica caiu uma árvore, aquele barulho tem que ser alto, tem que ser estrondoso, é uma árvore caindo, por exemplo, tá? Não adianta ser um barulhinho, cair uma árvore, parece que foi uma pena caindo, tá? O objetivo é equilibrar as diferenças das camadas de som, como diálogo, efeitos sonoros e música entre si. Então, a ideia da mixagem é trazer equilíbrio, como eu expliquei, né? A gente não pode ter uma árvore caindo fazendo barulho de uma folhinha, né? Um barulho pequeno, a gente sabe que é um barulho grande. Então, tudo isso tem que ser mudado, né? Separam-se camadas, a camada de diálogo, a gente já conversou isso em uma aula anterior. Separa ali a camada de diálogo, a camada de efeitos sonoros, a música, e tudo isso vai sendo sobreposto, e dependendo da cena, a gente sabe que vai ter momentos que a música vai ficar bem baixinha e o diálogo vai ser mais alto, ou não vai ter a música e só vai ter o diálogo e efeitos sonoros, tudo vai depender muito de cada cena, tá? Também é possível combinar os níveis de áudio dos diálogos que foram gravados em ocasiões diferentes. Então, vamos supor, a gente está fazendo uma gravação em um determinado lugar e depois a gente acaba mudando, mas precisa usar aquele áudio. E é claro, talvez aqui vocês percebam, né? Tem momentos que eu acabo falando um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? Então, em um filme, a gente precisa manter aquele mesmo nível de som de gravação. Então, se são lugares diferentes, a gente sabe que vai ter, né, uma proposta de gravação de voz, projeção de voz diferente. Então, a gente também consegue, na mixagem, fazer essa alteração para parecer que foi tudo no mesmo ambiente, por exemplo, tá? Diferenças entre edição e mixagem. Sim, então tem diferença. A mixagem é algo diferente da edição. Edição e mixagem de som são funções bem distintas, então sim, elas são diferentes, como eu acabei de explicar. Enquanto a edição se refere à captação dos áudios que compõem uma obra cinematográfica ou peça publicitária, a mixagem consiste na organização desses sons na cena. Então, quando a gente fala de edição, é claro que é uma pré-edição, tá? Mas é principalmente, né, a parte de captura desse áudio, como vai ser capturado esse áudio, esse som. E aí, né, a mixagem faz essa organização, né, de alteração de sons, como eu vim explicando, né, no slide anterior, tá? A equipe de som é responsável pela captação de diferentes áudios no set,
tais como movimentos de objetos e personagens, sons ambientes e diálogos. Então, a parte da equipe de som fica responsável, né, por tudo isso que eu acabei de citar, os objetos, o barulho de personagem, som ambiente e diálogo, tá? Já os equipamentos usados para captação são uma grande variedade de microfones, mesas de som e inúmeros cabos, entre tantos outros dispositivos. Então, isso a gente já vê um pouquinho, pelo menos, né, dos microfones, né? Ainda na edição, os sons capturados devem ser escolhidos e organizados à medida que entram em consonância com a edição da imagem. Então, quando a gente fala da edição de som, é juntamente ali com a edição de imagem. Então, vê, de acordo com aquela cena, quais sons que tem que ter ali. Tem que ter o diálogo, junto com o diálogo, a gente vai colocar esse som de fundo, esse som ambiente, e depois desse som ambiente vai entrar uma música, porque é uma cena tensa, é uma cena de terror, é uma cena romântica, e aí eles vão encaixar, né, o áudio respectivo com aquela cena. Então, a edição, a gente fala edição de imagem e edição de vídeo, entra nessa parte, tá? Então, é a edição do que cabe naquela cena, o que faz sentido para aquela cena, que a gente não pode ter uma cena de romance e colocar aquelas músicas tensas de terror, por exemplo. Então, a parte da edição é isso, ter a noção de qual música cabe em qual momento e organizar dentro, de acordo com as cenas. Então, cada imagem tem, né, uma pessoa falando, a gente não pode ter distorção ou atraso da pessoa estar falando e só aparecer o áudio depois, ou ela falou antes e só mexe a boca depois. Então, essa é a parte da edição, tá? Quando a gente fala de edição, a gente está falando sobre isso. Portanto, a maior diferença entre edição e mixagem está no fato de que a mixagem tem todos os áudios, que todos os áudios são nivelados e equilibrados, a fim de desconstruir uma identidade sonora característica para a produção. Então, quando a gente fala de mixagem, aí sim entra o trabalho de aumentar e equilibrar para que fique parecendo algo natural, né? Como o exemplo que eu usei na floresta. Se a gente coloca o som ambiente muito mais alto que o diálogo, a gente sabe que sim, né? Tem barulhos da floresta, que acabam às vezes sendo um pouquinho mais alto, mas vamos supor que tá aquele fundo de pássaros cantando, né? Entre um diálogo. Obviamente, né, a gente está ouvindo como se fosse o personagem que está lá na floresta. A gente sabe que não é extremamente alto. Então, provavelmente, o diálogo vai ser muito mais alto do que o som dos passarinhos cantando. Então, se isso ficar diferente, né, fica um som de fundo, som ambiente muito alto e o som dos passarinhos cantando fica mais alto que o diálogo, não fica correto, não fica coerente ali no sentido da cena. E a mixagem que vai fazer essa alteração, nivelando e trazendo sentido, tá? Então, a edição compõe todos os áudios que serão ouvidos e a mixagem que define a maneira como eles serão escutados. Então, basicamente, o áudio, a edição do áudio é o que faz sentido para aquela imagem. Então, uma cena na floresta romântica, vai ter os passarinhos cantando e uma música bem romântica de fundo, por exemplo, junto com um diálogo. Exemplo, tá? E tudo isso é muito bonitinho, tá super dentro do contexto, essa música tá ok, esse som de floresta tá ok, e o diálogo também tá tudo certinho. A mixagem vai compor, né, que altura tem que estar aquele diálogo, se tá numa frequência boa, se tá bacana, e vai contrapor colocando com que tudo pareça, né? Aquele som de floresta ao fundo, a música ao fundo e o diálogo, tudo ornando, tudo fazendo sentido, para um não ficar maior que o outro. Então, quando a gente faz essa mixagem, é pra gente imaginar como se isso estivesse acontecendo de verdade, né? Personagens realmente na floresta, com som de fundo, só a música que a gente sabe que não acontece na vida real, mas que dê aquele clima que, né, fique de uma forma interessante. Além disso, efeitos como ecos, aumento e diminuição e até mesmo atrasos sonoros são realizados na mixagem, seja para provocar sensações no espectador ou para a localização geográfica no ambiente em que se passa a cena. Então, né, a gente faz essa alteração também na mixagem, claro, para causar ecos, diminuir ou aumentar, ter essa alteração para que o espectador sinta que ele está dentro do filme. Lembra numa aula, agora eu não lembro qual aula foi, mas que eu falei, né, que a gente coloca o fone de ouvido, se a gente está assistindo alguma série e tem uma pessoa caminhando, vindo de um lado para o outro, a gente começa a ouvir os passos aqui, fica intermediário e depois a gente começa a ouvir mais alto no outro ouvido.
É mais ou menos sobre isso que eu estou falando. Então, né, por exemplo, a pessoa está ali na floresta e caiu a árvore, né, deste lado, né, do lado direito. A gente vai ouvir, por exemplo, se a gente estiver com fone de ouvido, tá? A gente vai estar ouvindo esse som do lado direito, porque foi onde a árvore caiu. Então, isso dá muito mais sensação se a gente, né, estivesse ali na floresta e a árvore tivesse caído, a gente ia ouvir o som mais alto deste lado. Se tivesse caído literalmente, né, 100% ao meu lado direito, esse som é muito mais alto deste lado, por exemplo, tá? Então, é isso que a mixagem também tenta causar, trazer essa sensação de que a gente está dentro da cena. Então, é por meio de alteração, de aumentar, abaixar, né, ter essas alterações em diálogo mais alto, som de fundo mais baixo e, respectivamente, os lugares, né, que tem os barulhos para ficar 100% coeso e a gente se imaginar dentro do filme, tá? Em um Oscar, por exemplo, quem realiza esse trabalho leva a estatueta de mixagem de som. Já o prêmio de edição de som é direcionado para o profissional ou equipe que faz as demais funções citadas. Então, né, é aquela galera que arruma os microfones, faz o posicionamento. A gente viu, né, que cada microfone tem uma forma de captação. Tem alguns que são mais específicos que só profissionais, né, devem utilizar, porque eles são muito específicos. Então, é mais ou menos dessa galera que eu tô falando, né? Então, eles posicionam exatamente como tem que ficar, né, o microfone para captar bem o áudio, eles que organizam, né? Então, nesta cena tem que ter esse diálogo, tem que ter este som de fundo e tem que ter essa música de fundo, tá? Por exemplo, tudo isso tem que ser coerente. E aí o pessoal que faz a parte de mixagem vai tentar trazer isso para a nossa realidade, fazer com que a gente entre dentro do filme, né? Então aquele momento tenso, sempre tem aquela musiquinha tensa, mas pode reparar que ela é um pouco mais baixa e vai seguindo até o momento do susto. E aí ela aumenta, né? Geralmente faz um tanto bem alto e a gente acaba se assustando, né? De acordo com a cena e também com o barulho. Então, né? É o conjunto dos dois. Então, a mixagem é sobre isso, sobre a gente conseguir estar dentro do filme mesmo não estando, tá? Ou do vídeo, enfim, né? Eu falo nível cinema porque fica mais fácil para vocês entenderem também, tá? Edição e mixagem de som são áreas bastante distintas, embora ambas, né, lidem com o áudio de uma obra audiovisual. Entender como funciona cada função é o primeiro passo para expandir seus horizontes nesse vasto universo. Então, a gente sabe que, né, parece que é simples a edição de áudio, o tratamento de áudio, mas ele é um pouquinho mais complexo do que parece. Quando a gente vê um filme, tá tudo ali pronto, bonitinho, então fica super gostoso de se ver e ouvir, né? Mas a gente sabe que é complexo. Então, expliquei aqui um pouquinho para vocês mais, né, a diferença de edição e mixagem. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Por mais que as duas fazem parte, né, da elaboração de cuidar do áudio, elas têm funções distintas, tá? Eu espero que tenha ficado claro e fácil de entender. Equalizador e mixagem. Então, na aula anterior a gente viu um pouquinho, né? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre, tá? Ao montar uma mixagem, o equalizador, o EQ, que eu já tinha comentado com vocês, servirá como sua ferramenta principal. Então, né, na mixagem a gente usa a equalização, né, para ter alteração de frequências, como eu já tinha comentado na aula anterior, tá? Os equalizadores vêm em várias variedades, mas você encontrará equalizadores de 4 pontos na maioria das vezes. Isso significa que você tem 4 pontos centrais onde pode alterar diferentes faixas de frequência: grave, médios baixos, médios altos e agudos. Então, né, geralmente os equalizadores trabalham com esses 4 pontos que a gente consegue fazer a alteração de frequência entre grave, agudo, médios baixos e médios altos, tá? Então, né, dentro da mixagem, a gente trabalha com a equalização, que é a alteração dessas frequências, que foi como eu expliquei. A ideia da mixagem é trazer mais realidade. E a gente já viu na aula anterior, né, com o equalizador, a proposta é exatamente essa, fazer com que os sons pareçam os mais naturais possíveis. Então, a gente vai, por meio da mixagem, fazer essas alterações, né, com a frequência, para tentar chegar em um som que parece ser realista, tá? Mesmo que ele não seja produzido realmente ali durante a gravação, por exemplo, no final vai parecer que tudo aquilo ali aconteceu de verdade. A gente tem a sensação que realmente os personagens estavam numa floresta e aquela
determinada ação realmente aconteceu, tá? Mesmo que ali não seja nada verdade, além dos personagens falando, que a gente sabe que no audiovisual a gente tem isso, né? Tem uma série de edições, de imagens de vídeo e de gravação, que tudo parece muito real mesmo, nada daquilo acontecendo, tá? Quando você ajusta essas faixas, pode alterar drasticamente o caráter do som. Então, quando a gente muda, né, os graves, agudos, e vai fazendo essas alterações no equalizador, com certeza isso tem um impacto muito grande. Então, a gente também tem que tomar cuidado, né? Eu digo a gente, mas né, do modo geral, os profissionais, para não se empolgar e isso não sair da realidade, porque a proposta, a ideia é tentar fazer com que seja mais próximo da realidade, mas se a gente abusa dos recursos dos filtros, né, isso pode causar uma alteração muito grande e fugir muito da realidade, né? A ferramenta serve para tentar ajustar e deixar mais real, mas se a gente utiliza demais, né, vamos dizer assim, pode acabar perdendo a naturalidade. Então, é importante lembrar ao utilizar o EQ, né, o equalizador, ter cuidado na hora de aumentar frequências mais baixas. Ao aumentá-las, corre o risco de uma mixagem muito alta e precisa de um pouco de conserto no final. Quando o instrumento soa muito baixo, diminui o ganho dos instrumentos mais altos. Então, o que está falando aqui aí é voltado um pouquinho mais para a equalização. Né? Então, falando de instrumentos, agora fugindo um pouco do cinema, né? Que eu sempre uso bastante exemplo de cinema, mas vamos supor que a gente está gravando instrumentos. E aí teve um instrumento que ele acabou ficando mais baixo. Em vez da gente tentar aumentá-lo, né? Que vai acabar aumentando tudo, a gente tenta reduzir, né? A frequência dos outros instrumentos. E aí tenta ter um equilíbrio. Foi igual quando eu expliquei da questão do áudio sair com ruído. E a gente vai tentar mexer nas frequências, né? Para melhorar a voz, por exemplo. Então, quando a gente mexe na frequência da voz, automaticamente vai mexer na frequência da nossa voz e também vai aumentar a frequência dos ruídos. E pode ser que aquele áudio fique pior em vez de melhorar. Então, né, no caso, como eu tinha citado, a gente faz a limpeza para não ter os ruídos e aí sim altera a frequência da voz. Nesse caso é bem parecido, só que quando tem vários instrumentos, claro, considerando que cada um esteja em uma faixa, se estiver tudo junto, aí já fica um pouquinho complicado de mexer. Por isso que quando a gente fala de gravação em estúdio, por exemplo, de música, os instrumentos são gravados separadamente, né? Então, se tem um instrumento que o som dele naturalmente é um pouco mais baixo, em vez de aumentar, porque pode estourar, pode ficar um som distorcido, pode não ficar bacana, né? A gente reduz o som dos outros instrumentos e tenta causar um equilíbrio, tá? Acho que também ficou mais ou menos fácil de entender. E agora vamos falar um pouquinho da masterização, né? Masterização e a mixagem. Quando a mixagem da música é finalizada, ela está pronta para ir para a masterização. E ali, quando eu falo música, é áudio no geral, tá? A masterização é a etapa final do processo de produção, a última fase que seu áudio passa antes de ir para a distribuição. Então, a gente já falou sobre isso, né? Tem os áudios separados, depois eles são juntos, fica tudo junto. Aí a gente passa por essa etapa de mixagem e por último a gente faz a etapa de masterização. Então ela é a última etapa do processo, quando o áudio já está todo unido, já está tudo pronto, né? A galera da edição de áudio já fez tudo direitinho, a galera da mixagem também já deixou bem mixado, já fez também, já passou pelo processo, né? Por todos os processos. E aí, antes da finalização, a etapa final é a masterização, tá? Os engenheiros de masterização também buscam alcançar um equilíbrio geral, mas ao contrário da mixagem, eles buscam fazê-lo em um espectro mais amplo, no áudio como um todo. Então, quando a gente fala de masterização, foi como eu falei, quando o áudio já está todo junto, já está todo completo, já está todo certinho, a masterização é para ajustar os pequenos detalhes, considerando o áudio como um todo. Que pode ser que no início ele esteja de um jeito e até o final ele esteja de outro. Para não existir essa diferença, para ele ficar 100% completo, uniforme e igual, ele passa por esse processo de masterização, para ele ficar bom num quesito geral, tá? Amplamente falando, ele todo vai ficar tratado, tá? O objetivo da masterização é polir a mixagem para o melhor som possível e fazer com que suas músicas soem como outras músicas profissionais, ouvidas em plataformas de streaming, rádio, filmes e etc.
Então, como eu falei, é o último processo que faz como se fosse um polimento, então ajustando as últimas rebarbas, os últimos detalhes. Então, né, já passou por todo o processo, já fez a mixagem, já está tudo bonitinho. São os últimos ajustes, né, num contexto geral daquela música, daquele áudio de filme, né? Lembra que eu expliquei que quando vai chegando no final ali da pré-produção, a gente reúne o diálogo, a música, som ambiente, né? Tudo em uma única faixa. Aí sim, né, quando a gente reúne em uma última faixa, numa única faixa, já passou pela mixagem, aí depois de estar reunido em uma única faixa, a gente faz a masterização, que é para finalizar aquele áudio, para que ele fique todo perfeito e corrija as pequenas imperfeições que acabou ficando, tá? Então, o objetivo é tornar a faixa mais audível, soar melhor e mais compatível com vários tipos de alto-falantes. Então, né, para que ela fique adequada para qualquer tipo de alto-falante, seja fone ou qualquer outro tipo, né, ela fique perfeita num sentido geral, tá? Geralmente ajustando coisas como compressão, limitação e aprimoramento estéreo. Né? Vou falar agora também uma questão do estéreo, que estéreo é justamente aquilo que eu expliquei, né? Se a árvore cai do nosso lado direito, a gente tem que ouvir aquele barulho do lado direito. Isso seria o estéreo, basicamente, tá? Então, também na masterização, deixa isso mais atenuado, isso fica bem mais separado. É a última etapa, a última finalização, que arruma os últimos ajustes para que o áudio fique perfeito, tá? Explicando meio que de uma forma geral para ser fácil de entender. Equilíbrio em canais estéreos. Então, quando começamos a gravar áudio, gravamos um único canal. Isso significa que tudo parece vir de um ponto central, o que não pareceria perfeito porque não ouvimos dessa forma. Então, foi como eu expliquei. Quando a gente faz, né, o exemplo que eu dei, cai uma árvore do lado direito. Se a gente consegue ouvir ela da mesma forma, né, por exemplo, com fone de ouvido, para ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente está com fone de ouvido e está assistindo, e a gente vê que a árvore caiu, né? O personagem vê que a árvore caiu do lado direito e o som ele é igual, foge um pouco da realidade. Então, o estéreo tenta trazer esse ar de ser mais real, né? A gente consegue saber quando um barulho vem da direita, da esquerda, da frente, atrás, a gente consegue ter uma noção de que ângulo veio esse som, esse barulho, ou alguém falando. Então, não faz sentido, né? Principalmente quando a gente está de fone, isso a gente consegue perceber muito mais, tá? E quando é caixa de som também, eles tentam trazer essa sensação, mas o fone de ouvido fica muito mais perceptível, né? Que muitas vezes se é um determinado barulho, se a gente põe, né, naquela mesma cena que tem um barulho, né, direcionado, direita ou esquerda, a gente ouve primeiro com um, a gente vai ver que está muito mais alto, e com o outro está muito mais baixo. E aí, realmente, quando a gente põe os dois, a gente vê que tem a sensação que esse som vem direcionado de algum lugar específico, tá? Temos dois ouvidos, então por que não deveria ter dois canais de som? Esse é o propósito do estéreo, criar uma gravação mais realista, que foi basicamente isso que eu acabei de explicar. Então a ideia é trazer essa realidade, né? Se algo caiu ou fez o barulho, alguém está chamando, né, o personagem do lado direito, não faz sentido a gente ouvir igual nos dois ouvidos, tá? Basicamente, o grande objetivo ao trabalhar com o estéreo é criar uma representação bastante realista de onde o som realmente existiria em uma sala se você estivesse ouvindo ao vivo e manter os canais, né, esquerdo e direito equilibrados. Terá um ótimo começo. Então, quando a gente consegue trabalhar com isso, né, falando já um pouquinho né, se a gente estivesse fazendo a edição, a gente consegue entender muito melhor, né, quando tem essa divisão. A gente entra muito mais na realidade daquele filme. Foi como eu falei, a gente está dentro do filme mesmo sem estar, tá? Então essa ideia também do estéreo é mais uma forma de trazer realidade para aquilo que está acontecendo dentro do filme quando a gente está vendo, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho dos erros de mixagem no início, tá? Os erros que mais são comuns quando a gente começa a mixar. Falta de organização e direção.
É comum ver iniciantes começando uma mixagem sem um objetivo claro e sem qualquer tipo de organização. Como resultado, no meio da mixagem, o engenheiro, né, ou produtor, se encontra perdido e não sabe mais o que está fazendo, para onde está indo e como voltar a um ponto seguro. Então, né, a gente começa a editar, mas se a gente não sabe o que a gente tem que fazer nessa mixagem, né, qual é a proposta, qual é a ideia, a gente acaba se perdendo, né, ao longo do desenrolar do projeto. E aí chega um momento que a gente já não sabe mais o que fazer, a gente não sabe qual momento que a gente consegue voltar, né, e estar, né, que ele fala, um ponto seguro. A gente estava fazendo aquela mixagem, tava legal, chega um ponto que fica ruim. E a gente não consegue olhar para trás, né, tudo que a gente já fez e falar, se eu fizer daqui para frente, vai ficar bom. A gente fica perdido e fica complicado, né? Então, no começo, a gente tem que tentar se organizar e o principal é saber o que a gente quer fazer, né, com aquela mixagem. Qual é o intuito dessa mixagem? É como eu já tinha falado, eu falei na aula de roteiro. Imaginar, quando você está escrevendo roteiro, como que você visualiza aquele vídeo editado, tanto na forma visual quanto na forma auditiva. Então nesse momento tem que ter isso, tem que entrar determinado barulho, determinado som. Quando a gente entende isso e tudo faz sentido, fica muito mais fácil da gente se organizar e entender na hora de finalizar o projeto, tá? Portanto, tome tempo organizando a sessão durante a pré-mix. Então, né, a pré-mix seria o momento anterior da gente começar a fazer a mixagem, tá? Então, é importante a gente se organizar e saber exatamente qual o intuito, qual a ideia de fazer aquela mixagem. Se a gente vai fazer por fazer, então melhor nem fazer. A gente tem que saber o que está fazendo, né? Eu vou fazer isso para ter este resultado. Então, aonde a gente quer chegar com aquela mixagem é um ponto muito importante para a gente se organizar e ir seguindo passo a passo para no final a gente ter o resultado que a gente esperava, tá bom? Mixar o áudio inteiro sem dar pausas durante o processo. Outro comportamento que pode ser prejudicial na mixagem é tentar fazer todo o trabalho de uma só vez, sem fazer nenhuma pausa. Esse tipo de processo pode ser danoso devido ao corpo humano. Ao longo de uma mixagem ou outros trabalhos de áudio, os ouvidos se cansam e ficam desgastados, e isso pode gerar uma série de problemas. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica ali várias horas, né, editando, tanto a parte visual quanto o áudio, tá? Ou separadamente, né? Quando são profissionais, eles trabalham separadamente, mas chega um momento, tanto editando o vídeo, tá? Chega um momento que a gente não aguenta mais, a gente até grava as falas, né, da parte da edição, e na questão auditiva também, quando a gente está fazendo mexendo no áudio, de tanto ouvir, chega uma hora que a gente tá cansado, que se tem um ruído, acaba passando batido, ou se tem alguma coisa que não tá legal, a gente acaba não percebendo, por conta do nosso cansaço auditivo. Então, acaba sendo, né, uma falha humana, a gente não é robô, então a gente tem que fazer pausas. Então, você trabalhou ali uma hora e meia, mais ou menos, faz uma pausa de 5 minutinhos, 15 minutinhos, dê um tempinho, ou se você vê que realmente você tá muito cansado, você já tá ouvindo, mas não tá ouvindo, né, não tá mais prestando atenção, faz uma pausa maior, ou se já tivesse no fim do dia, já fez um longo trabalho de edição naquele dia, no próximo dia você termina, tá? Não tente fazer tudo de uma vez, como se fosse uma máquina, um robô, porque isso pode ser prejudicial pro projeto final, né? A gente acha que tá ficando bom para terminar tudo logo rápido, mas quando a gente vai ver, acabou não ficando bom porque a gente já estava muito cansado, nosso ouvido já não estava funcionando como deveria, e aí acaba que aquele áudio acaba ficando ruim. Ou também uma ideia muito legal, não sei se vocês já ouviram falar dos pomodoros, né? Que é a técnica de Pomodoro. Você trabalha 25 minutos, faz uma pausa de 5. Mais 25 minutos, faz uma pausa de 5. 25 minutos, pausa de 5, 25. Quando você completa, né, 4 ciclos de 25, aí você faz uma pausa um pouquinho maior, de 15 a 30 minutos. Se vocês acharem interessante, depois procura na internet. É só vocês anotarem aí técnica de Pomodoro, né? Que aí vai explicar tudo direitinho. É uma técnica bem interessante, então você acaba ficando mais concentrado, você acaba ficando mais focado e também, consequentemente, você fica menos cansado, né? Então você foca durante 25 minutos e descansa 5, dispersa, né? Toma uma água, vai ao banheiro, faz outra coisa e depois volta focado durante 25 minutos de novo e vai fazendo os processos, tá? Então é bacana pesquisar, vejam esse método de Pomodoro, ele é bem legal, tá?
achar que a equalização é a solução para qualquer problema. A equalização é uma parte fundamental da mixagem e por isso precisa ser usada com cuidado e precisão. Ela tem o poder de alterar ou estragar toda a produção, se utilizada sem cuidado ou sem controle. Então, né, às vezes acho que isso acontece muito no começo, né? A gente se empolga com a equalização porque ela realmente consegue mudar as frequências e deixar os tons mais atenuados, fica muito mais interessante, só que se a gente acaba errando a mão, a gente acaba se empolgando, pode ser que a gente estrague completamente o áudio. A gente acha que tá bom, acha que vai colocar mais, quanto mais equalizar, mais perfeito vai ficar, e não, isso pode acabar deixando mais robótico, isso pode acabar estragando o nosso áudio. Então a gente tem que tomar um cuidado, né, principalmente no início, que tudo é muito novo, a gente quer deixar tudo super perfeito, então arrumar os mínimos detalhes, e fazer o máximo de edição, vamos dizer assim, né, do áudio, e acaba que, em vez dele ficar bom, né, a gente quer deixar ele perfeito, e aí a gente acaba estragando, porque a gente acaba pesando, a gente acaba errando em colocar quantidade demais, né, filtro demais, é igual uma foto, né, se a gente vai colocando efeito, tá achando que tá bonito, quando vai ver tá super estourado, né, as cores estão muito saturadas, e aí não fica bonito, muito pelo contrário, fica feio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Excesso de presets. Os presets são grandes aliados na mixagem, mas muita gente ignora ou se esquece que eles também tendem a padronizar as produções. Então, esses presets são configurações prontas que já vêm ali na mixagem, né? Então, é bacana utilizar no começo, né? Porque a gente não manja tanto, então a gente vai entendendo que são configurações prontas, pré-definidas, tá? Então, ajuda bastante. Mas se a gente só utiliza delas, só fica usando o que já está pronto, aquela alteração que a gente faz, ela fica também, né, robótica e não traz a nossa personalidade, tá? Então, dependendo do ponto de vista, isso pode ser um grande problema. O excesso de presets pode deixar um trabalho sem personalidade ou sem coesão, o que geralmente não é legal em uma produção artística. Então, foi basicamente o que eu falei, né? Acaba perdendo ali a personalidade. Quando a gente faz uma edição um pouco mais manual, vamos dizer assim, tá? Ela tem ali as nossas características, as nossas personalidades, o nosso jeitinho de fazer aquela mixagem, uma edição de vídeo, de foto no geral, tá? Isso a tudo. A gente sabe que tem coisinhas que já vem pronta, né? Configurações que já vem pronta, e aí é só um clique a gente consegue resolver. Só que aí esse é o problema, né? A gente fica utilizando demais, além da gente ficar mal acostumado, isso acaba perdendo a nossa característica, a nossa personalidade e fica extremamente personalizado, porque é algo que já vem pronto, qualquer um pode utilizar e de todo mundo ficaria igual se todo mundo usasse o que já está pronto. Então, é claro, a ideia é para utilizar de maneira moderada e é para auxiliar a gente, tá? Então, se a gente usa em excesso, acaba que não fica legal e o principal que eu falei, né? Acaba perdendo a nossa personalidade. E é bacana quando a gente faz um trabalho, a gente quer que ele tenha o nosso jeitinho ou, né, nossas características. Tem muitos trabalhos que só independente de qual seja, tá? Mas quando a gente faz, né, de uma forma mais manual, vamos dizer assim, tem a nossa personalidade. Então, a gente consegue identificar a música de determinadas pessoas só pela forma como faz, filmes, ou, por exemplo, algum determinado trabalho, algum determinado bolo, as coisas, né, tem as nossas características quando a gente realmente faz, quando a gente não utiliza de coisas prontas, tá? Um exemplo aleatório, mas, por exemplo, a comida da nossa mãe. A comida da nossa mãe tem o gosto da comida da nossa mãe. É diferente de uma comida de restaurante pronta, né? Então, ou, por exemplo, quando a gente compra congelados, pode reparar, tudo é mais ou menos parecido. Diferente de quando a nossa mãe faz uma comidinha pra gente, tá? Mãe, pai, vó. Tem ali, quando a pessoa realmente faz, né? Põe a mão na massa, literalmente, tem um sabor diferente. Aquilo ali é diferente, tem as características da pessoa, tá? E assim com todos os trabalhos, né? Independente do que seja na foto, na edição da foto, na gravação do vídeo, na edição do vídeo ou na mixagem, tá bom? Confundir mixagem com masterização. Muitos iniciantes acabam tentando alcançar o resultado da masterização já na mixagem, apesar desses dois processos estarem
diretamente ligados e se assemelharem de alguma forma, continuam sendo etapas distintas. De maneira simplória, podemos dizer que a masterização estabiliza e otimiza o som, enquanto a mixagem processa com a liberdade de adicionar e retirar informações sonoras, tá? Então, a gente falou já um pouquinho no início do vídeo sobre a masterização, e tem muita gente que acaba tentando deixar tudo perfeito somente com a mixagem, mas a gente viu que a masterização é a etapa final, né, de um processo, então é ela que ajusta algumas coisas, então a gente não consegue finalizar sem antes finalizar, então a gente não vai conseguir um resultado de masterização apenas na mixagem, até porque a mixagem tem uma ideia, uma proposta diferente da masterização, então, né, a gente vai fazer, vai passar pelo processo de mixagem, vai conseguir ali o que a gente pretendia, o que a gente desejava com a mixagem, e na masterização a gente vai finalizar e arrumar alguns pontos, como ali mesmo diz, né? A masterização estabiliza e otimiza o som, né? Enquanto a mixagem processa com a liberdade de adicionar e retirar informações sonoras. Então vai ser isso, a mixagem, a gente tem uma liberdade maior de fazer alterações diferentes, e a masterização a gente finaliza e corta as pontas soltas que ficaram, né? Pequenos ajustes para que aquele áudio fique perfeito, né? Fique muito melhor, tá? É basicamente isso. Eu acho que eu já expliquei bastante. Aí era só para frisar aqui que a gente não vai conseguir, né, um resultado de masterização, um resultado finalizado perfeito somente com a mixagem. Então não adianta, por mais que a gente tente, né, o processo de mixagem é para uma coisa e o processo de masterização é outra, a gente sempre finaliza com a masterização para o áudio ficar perfeito, tá? Para otimizar aquele áudio, tá? No final das contas, assim como em qualquer assunto, a melhor forma de evitar problemas de mixagem e melhorar a qualidade de trabalho é estudar, aprofundar os conhecimentos na área e praticar. Isso certamente trará cada vez mais experiência e facilidade para mixar com qualidade. Então, a nível geral, tá? Não é só da questão de mixar. Quanto mais a gente vai praticando, estudando e entendendo, independente do que seja, mais a gente vai se aprofundando e mais vai melhorando naquilo. Seja então em edição de imagem, na edição de vídeo ou na mixagem, né, propriamente dita. Então, quando a gente estuda um pouco mais, entende um pouco mais, vai se aperfeiçoando e se aprofundando naquele determinado conhecimento, vai sanando dúvidas, a gente vai melhorando e principalmente, né, para tudo é praticando. Quando a gente inicia, né, na edição, principalmente de vídeo, a gente é um pouco cru, né, de conhecimento e de prática, principalmente. Quanto mais a gente vai praticando, melhor a gente vai ficando, a gente vai aprendendo com erros que a gente já teve durante, né, todo o processo, ou a gente faz uma edição e fala, olha, ainda não ficou bom, tá parecendo que foi um profissional. E cada vez que você vai editando, você vai vendo que você está melhorando, você vai sentindo a sua evolução, não comete erros como antes, vai ficando mais rápido, né, para fazer as edições. Isso também é muito legal, que no começo você fica horas e horas para editar um vídeo de 5 minutos. Depois você pega a prática, o jeito, né, de tanto praticar, você pega a prática, e aí você fica bom, consegue fazer mais rápido, consegue detectar erros, consegue fazer cortes mais certeiros, né? Isso, no geral, falando até um pouco de edição de vídeo, mas a mixagem não é diferente, né? A gente vai começando a fazer a mixagem mais rápido, de uma forma melhor, a gente vai entendendo o que a gente pode exagerar um pouco mais, o que a gente já não deve exagerar, para aquele áudio não ficar ruim. Então, a gente começa a entender, né? E de tanto praticar, a gente fica bom, né? Não dizem que a prática leva à perfeição? E é basicamente isso mesmo, de tanto a gente ir fazendo, a gente vai melhorando, mas claro, a gente precisa estudar e sempre entender um pouquinho mais. Por mais que a prática super ajuda, a gente precisa também sempre estar agregando novos conhecimentos e conhecendo, né, um pouco mais das ferramentas que vão nos ajudar a fazer a mixagem ou edição em geral, seja de foto ou de vídeo, tá bom? Chegamos na reta final da nossa aula, né? Chegamos na nossa conclusão. E é na mixagem que as faixas gravadas são tratadas e processadas de maneira relativa, trazendo equilíbrio, emoções, destaques e a forma final com suas características únicas. Então, né, o processo de mixagem é responsável por isso, né? Por trazer o equilíbrio e também as emoções, como eu comentei bastante, principalmente lá no início do filme, né? Da aula,
nos filmes a gente consegue sentir a emoção, né, de acordo com a música, a gente sente o equilíbrio, né, entre a fala, os sons de fundo, ou também a música. O filme de terror vem com aquela musiquinha tensa, e no momento de tomar o susto, que tem a cena do susto, aquele som aumenta, então a gente acaba assustando com mais facilidade, né, e traz o equilíbrio entre o diálogo, os sons, tudo fica muito harmonioso, parecendo que tudo aquilo é de verdade. Foi como eu falei várias vezes durante a aula, a gente tem a sensação que está dentro do filme, mesmo a gente não estando lá, tá? Então, né, traz o destaque de várias cenas, então fica muito mais emocionante, muito mais realista, e isso traz as características únicas daquela mixagem, daquele filme em específico, daquele vídeo ou daquela música, né? Torna características próprias daquilo ali e dá muito mais vida àquele áudio, né? Seja para um vídeo, para um filme ou para uma música, tá? O objetivo é equilibrar as diferentes camadas de som, como o diálogo, o efeito sonoro e a música entre si. Então, foi basicamente, né, o que eu acabei de explicar. Também a ideia é trazer esse equilíbrio. Quando a gente fala de equilíbrio, entre tudo que a gente sabe, né? Às vezes a gente nem percebe, como eu falo, ao final de cada aula fica a liçãozinha de casa de reparar, né? Como tem os diálogos, tem os sons, né? Os efeitos sonoros, o som de fundo, o som ambiente. Então, cada determinado lugar tem um som específico e durante, né, aquele ambiente que está, tem os diálogos e muitas vezes também tem uma música de fundo, né, uma música emocionante, uma música triste, tem uma música para fazer contexto, né, que faça sentido de acordo com aquela cena. E tudo isso cria, né, uma experiência audiovisual completa, né, senão também não chamaria audiovisual, que é o que a gente vê, o que a gente ouve, então os dois estão interligados e faz a sensação completa. Como eu falei mais de uma vez, parece que a gente está dentro do filme, né, já aconteceu, acho que com todo mundo, de estar assistindo e ficar ali tão fixo, se alguém chama, a gente quase não presta atenção, fica olhando assim para a tela e ignora a pessoa, né, porque a gente realmente está fixado, está vidrado, então é uma cena interessante, com certeza tem uma música diferenciada. Uma das vantagens de ir ao cinema, né, que hoje em dia a gente assiste muitos filmes por streaming, a vantagem do cinema é o som. A gente sabe que aquele som todo planejado acusticamente, então ele acaba sendo muito mais alto e tem uma diferença. Então, assistir um filme no cinema traz muito mais emoção do que talvez a gente assistir, né, em casa ou somente com fone de ouvido. Se a gente tem um fone de ouvido que é um pouquinho melhor, um pouquinho mais alto, por exemplo, assistindo um filme de terror com certeza faz diferença, mas nada como o cinema, que a gente consegue ver essas características da mixagem. A gente consegue reparar muito mais no cinema pelo fato do som ser muito mais alto e, né, os filmes em si têm uma elaboração maior na parte do áudio num geral, tá? E a mixagem que consegue trazer toda essa diferença. Enquanto a edição se refere à captação dos áudios que compõem uma obra cinematográfica ou peça publicitária, a mixagem consiste na organização desses sons na cena. Então, também falei bastante disso, que é uma coisa que a gente pode acabar se confundindo, né? Que é a edição e a mixagem. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas, né? As duas, a gente tem, né, a edição do áudio, e a gente consegue fazer a mixagem do áudio, né, do som, num geral, só que elas são distintas. Então, eu expliquei, os profissionais que acabam ficando com a edição, eles são as pessoas encarregadas por capturarem o som, né, fazer a captura daquele áudio e posicionar aquela determinada fala, aquela determinada música, de acordo com aquela determinada cena. E a pessoa da mixagem faz com que aquilo pareça mais realista, para a gente se sentir dentro do filme mesmo não estando, tá? E agora vamos lá para nossas perguntinhas, é a parte que eu acho que eu mais gosto das nossas aulas. Eu espero que vocês gostem, né? Eu trago aqui para ajudar a fixar conhecimento, fixar algumas informações que eu acho relevante, então é bacana. Então façam direitinho, prestem atenção, se precisar para ler, né, dá uma pausa e eu sempre recomendo, anota, questão número 1, acho que a resposta tal. Vê se acertou, se errar, volta ali no conteúdo ou vê sobre o que se trata a pergunta e procura no Google ou no YouTube, que muitas vezes a minha explicação não ficou tão clara, não foi tão boa, vocês não conseguiram entender, mas uma outra pessoa explicando fica fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, perguntinha número 1. Após todos os sons serem inseridos nas cenas, deve passar por um processo conhecido como de som, falando assim fica até engraçado, né? Então complete os espaços respectivamente. Então, opção A,
mixagem e pré-produção. Opção B, pré-produção e mixagem. Ou opção C, pós-produção e mixagem. Essa não tá difícil, mas se precisar, dá um pause, mas eu já vou passando para a resposta correta. Resposta correta é a opção C. Então, após todos os sons serem inseridos nas cenas, devem passar por um processo de pós-produção, conhecido como mixagem de som. Então, né, na pós-produção, que a gente vai para essa etapa de mixagem. Depois que a gente já preparou todo o nosso projeto, já fez toda a nossa produção, aí a gente vai para o momento de pós-produção, que são as edições e as correções, tá? Acho que também isso não tem muita dúvida, a gente já falou bastante de produção, pré e pós-produção em uma aula anterior, e acho que hoje também ficou bem explicado sobre a mixagem, tá? Espero que vocês tenham acertado. Perguntinha número 2. Na mixagem, seu principal objetivo é fundir os diálogos captados durante as gravações com os barulhos, de forma complete os espaços respectivamente. Então, opção A é equilibrada e natural, opção B, robótica e técnica, ou opção C, simples e natural. Essa também não está difícil, mas precisar dar um pause e ver qual que vocês acreditam que se encaixa melhor. Mas a resposta certa é a opção A, equilibrada e natural. Então, na mixagem, seu principal objetivo é fundir os diálogos captados durante as gravações com os barulhos de forma equilibrada e natural. Então, também expliquei sobre isso, né, que a gente fala barulhos. A gente sabe que todo local tem os seus sons, né, como a gente já falou, o som ambiente. Então, a gente tem que trazer esses sons ambientes, seja que realmente já estavam ali na gravação, então deixar com que ele fique de uma forma equilibrada, né, e pareça natural, ou quando a gente coloca propositalmente, né, eu dei o exemplo da floresta, se a gente está gravando em um estúdio, em um set, a gente não tem, né, o barulho da natureza, mas a gente consegue colocar, mas isso tem que ficar de uma forma natural e equilibrada, tá bom? Perguntinha número 3. Edição e mixagem de som são funções iguais, já que as duas são uma forma de tratamento de som. Isso é verdade ou mentira? Esse daqui também nem vou demorar, já vou passar, a gente sabe que é falso, né? Então, a edição e a mixagem são distintos, são diferentes. Eu já expliquei, acho que bastante, então acho que ficou bem claro, né? A diferença da edição e de mixagem, né? A edição é um processo, basicamente, antes da mixagem, e a mixagem faz com que tudo fique mais realista e consiga encaixar tudo, né? O diálogo, música de fundo, os sons e barulhos, tá? Também não vou me adentrar muito porque eu acho que já ficou bem exemplificado na aula e eu espero que vocês não tenham errado. Perguntinha número 4. O que é EQ? Eu já tinha falado disso em outras aulas, aí eu resolvi trazer aqui para saber se vocês estão ligadinhos. Então, o que é EQ? Opção A, enquete. Opção B, equalizador. Ou opção C, enquadramento. Não tá difícil, então, por favor, não errem. Já passando para a nossa respostinha correta, é equalizador ou equalização, tá? Quando a gente fala de EQ, é o equalizador ou a equalização que a gente está fazendo, né? Tratando naquele áudio, tá bom? Essa também não tinha muito segredo, era só uma pegadinha, só para saber se vocês estão atentos, estão prestando atenção na aula, tá? Então, se você acertou, é que você está realmente ligadinho na aula. Perguntinha número 5, o que é masterização? Opção A, é a primeira etapa no processo de produção. Opção B, é a etapa de captação do áudio. Ou opção C, é a etapa final do processo de produção. Essa também não está difícil, então eu espero que vocês não errem. Se quiser, dá uma pausa, reler, tá? Para não se confundir, não responder errado por falta de atenção. Então, já passando para a resposta correta, é a opção C. Então, masterização é a etapa final no processo de produção. Então, ela é a última etapa, foi como eu falei, né? A gente passa pela gravação, né, do áudio, da cena e do áudio. Aí a gente tem o pessoal da edição que edita tudo direitinho, em qual cena vai qual som, respectivamente, todo o processo direitinho. Depois a gente vai para a etapa de mixagem, a gente faz a mixagem, passa por processos de alterações de frequência, né, da equalização das frequências. E quando a gente finaliza, né, a nossa mixagem, aí sim a gente vai para masterização, porque ela é a última etapa que finaliza e deixa o nosso áudio bem redondinho, bem perfeitinho, né? Faz aqueles últimos ajustes, aquelas últimas verificações, e aí a partir da masterização que a gente consegue o nosso áudio final bem bonito e bem claro, tá? Acho que também expliquei bastante sobre isso, acho que
provavelmente não tenha tido dúvidas, espero que vocês não tenham errado, porque foi como eu falei, não estava muito difícil, pelo menos para mim não, e eu acho que eu expliquei muito bem para vocês, eu espero que sim, tá? E nossa última perguntinha número 6, qual o propósito do estéreo? Então, opção A, criar uma gravação mais realista, opção B, ajustar os graves e agudos, ou opção C, fazer com que o áudio fique limpo. A gente falou bastante de tudo isso também, né, nessas aulas, mas hoje eu falei um pouquinho mais do estéreo e eu espero que vocês não errem, né? Se precisar, dá um pause, dá uma lida, pensa para responder direitinho, mas já passando para a nossa resposta correta, é a opção A, criar uma gravação mais realista. Então foi como eu falei, né? O estéreo traz realmente essa proposta da gente conseguir, né, ouvir separado, a gente consegue perceber muito mais isso com o fone, tá? Então, fone de ouvido, a gente consegue, se a gente está assistindo um filme, a pessoa passa, né, da direita para a esquerda, aí eu acredito que eu apareço para vocês ao contrário, tá? Então, ficaria da esquerda para a direita, mas enfim, né, se a pessoa está vindo daqui para cá, primeiro a gente começa a escutar neste ouvido e vai ficando mais baixo e mais alto para esse ouvido. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência, se não, prestem atenção, né, que os fones trazem essa percepção, até por isso que os fones têm lado, né, de ouvido para você colocar, né, cada um do lado respectivo. É justamente por isso, né, e a gente sente mais isso em filmes, porque a gente está vendo uma cena, então foi como eu já exemplifiquei hoje mesmo. Uma árvore caiu do nosso lado direito. A gente vai ouvir o barulho do lado direito. Então, quando a gente está assistindo, se a gente coloca o fone ao contrário, e aí o barulho vem desse lado e a gente está vendo que a árvore caiu deste, né, o lado oposto, já fica um pouquinho estranho. Então, por isso também tem que pôr o fone certinho. E aí, se a gente prestar atenção, a gente consegue ver essa diferença no estéreo, que traz muito mais realidade. Então, a gente está vendo o que está acontecendo, de acordo com aquela imagem que está acontecendo, a gente também está ouvindo o barulho respectivo àquela imagem e a sua localização também, tá? Então, o estéreo tem essa proposta de trazer uma criação, né, da gravação, ficar mais realista quando a gente escuta, tá? Toda a ideia de processos de edição, mixagem, é para tentar deixar isso mais realista e mais natural, para quando a gente estiver ouvindo, né, seja uma música, seja um filme, ou em uma gravação mais simples, trazer essa sensação de realidade, né, de ouvir mais, né, por exemplo, uma pessoa vindo de frente. Para a gente, primeiros passos estão mais baixos, depois esse som vai aumentando, né? Principalmente se está de frente, é nos dois ouvidos, mas o passo inicialmente é um barulho mais baixo e depois vai aumentando conforme essa pessoa vai se aproximando. Então tem toda essa questão dessa sensibilidade para a gente se sentir realmente dentro daquele filme, por exemplo, tá bom? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei pelo menos uma aula super interessante, né? Que a gente vê pontos, e foi como eu já falei em outras aulas. A gente assiste aqui a aula e depois a gente consegue ver esses detalhes na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então, né, a liçãozinha de casa, o próximo filme, novela ou série, tentem perceber, né, essa junção de diálogos, sons de fundo, a música, ver como tudo orna de uma forma muito interessante, né, que os sons são super equilibrados e parece que é natural, a gente se sente, né, naquele determinado local. Em novela se retrata muito, passa, né, muitas cenas na rua, por exemplo, e aí a gente vê que realmente tem os sons das ruas, né, carros passando, pessoas conversando. Se tem, por exemplo, uma feira, já tem um pouco mais de barulho. Então a gente consegue perceber tudo isso, né, em filmes, novelas, no geral. Então a próxima coisinha que você for assistir, independente, seja um filme, uma série ou uma novela, tentem perceber, né, esses detalhes, como tudo se encaixa de uma forma natural e como essa produção audiovisual é extremamente completa. Então a gente vê a imagem, escuta os sons e tudo faz sentido, e muitas vezes a gente se sente dentro daquele contexto por conta desses pequenos detalhes, que foi como eu já falei, parece que é simples, parece que é fácil. Quando a gente vê o resultado final em uma novela, em um filme, é tudo muito lindo e muito bonito, mas tudo é calculado, tudo é pensado, tudo é bem planejado e estruturado, e graças a essas ferramentas, né, equalização, mixagem, a masterização, a gente consegue ouvir um áudio que seja muito agradável para a gente, e tudo entra num contexto e tudo faz sentido, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que tenha sido esclarecedor e que tenha agregado bastante conhecimento. Que a próxima coisinha que vocês assistirem, vocês lembrem de tudo isso que eu falei, comecem
a prestar bastante atenção nisso, tá? E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo ao final das aulas, se ficou com alguma dúvida, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento. Pesquisem no Google, pesquisem no YouTube, que sempre vai ter alguma explicação diferente. Talvez vocês entendam até de uma forma melhor, se infelizmente eu não conseguir explicar de uma maneira tão clara para vocês. Mas é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu desejo bom estudo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!